Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e talvez esta aula seja a que vai te trazer mais norte no uso dos óleos essenciais no seu dia a dia, porque aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre como você vai pensar na hora de escolher a forma de usar o óleo essencial, qual das vias de administração. Então nós temos a primeira via que é a inalação, né, que é a mais conhecida. Até o próprio nome aromaterapia já sugere que seja inalando, porque fala dos aromas. Então é muito importante que você pense da seguinte forma: quando você vai tratar algo que seja neurológico, que seja psicoemocional, você vai utilizar como primeira via a via inalatória, tá? Porque onde que a gente quer que tenha a ação do óleo essencial? No cérebro, literalmente. Então, pela via olfatória, seja no difusor, seja pingando na mão e fazendo a conchinha, esse óleo vai diretamente lá para o sistema límbico, como a gente viu na aula sobre absorção dos óleos essenciais. Então, pense da seguinte forma: é neurológico, psicológico ou emocional, eu vou utilizar primariamente a inalação. Então, você vai poder usar de diversas formas, né? Vai pingar algumas gotas no difusor, você vai pingar uma gota na mão, você pode utilizar o difusor pessoal, que são esses colares. No meu caso, esse aqui tem uma bolinha de madeira, mas nós temos os de argila, temos os de pedra vulcânica, e que ele vai ficar difundindo o óleo essencial que você escolher aqui perto, né, da região do nariz, e você vai estar respirando, inalando, e ele vai lá para o seu cérebro fazer toda aquela modulação dos neurotransmissores, refletindo num comportamento mais adequado, né? E também tem bibliografia, né, no livro O Grande Manual de Aromaterapia, do Dominique Baldot. Ele fala que é possível utilizar também no copinho do inalador, 1, 2 gotinhas, naquele copinho onde a gente coloca o soro fisiológico, e pode inalar para ter um efeito mais concentrado, né? Porque daí fica toda a névoa dentro da máscara e você vai inalar uma quantidade maior. Eu recomendo que inicie sempre com o recurso de pingar na mão e o recurso do difusor. São as duas formas mais seguras, e esse do inalador você já tem que fazer com mais cuidado, porque ele exige um pouco mais de acompanhamento. Mas o inalador é para casos mais específicos, né? A gente vai usar primariamente o nosso difusor ao lado da cabeceira da cama, já vai ter um efeito extraordinário. Então, só recapitulando essa primeira parte da aula: pensou em emoções e problemas neurológicos como esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, a inalatória é a via mais eficiente. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre combinação das 3 vias, mas eu quero que vocês fixem bem, quero já pedir para vocês assistirem novamente essa aula, porque essa aula faz toda a diferença quando você vai montar um protocolo, um tratamento para você ou para o seu cliente, tá? Então, vamos aí para a próxima parte, que é a ingestão. Então, quando que eu vou escolher a ingestão como via principal? Quando eu tiver disfunções nos órgãos ou nos sistemas internos. Então, quando eu pensar em estômago, intestino, fígado, rins, vesícula, aí sim é uma boa estratégia eu ingerir os óleos essenciais, tá? Então, é sempre essa regrinha básica. Quando é cérebro, cabeça, emoção, eu vou inalar. Quando é interno, tô com azia, má digestão, intestino preso, cálculo biliar, cálculo renal, fígado intoxicado, aí eu tenho alguns óleos que o melhor recurso vai ser ingeri-los, tá? Então vamos aí para o próximo slide, que eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, a dose padrão para um adulto é de 2 gotas 3 vezes ao dia. Só que nós temos também algumas bibliografias que orientam a você calcular 1 gota para cada 25 quilos de peso corporal 3 vezes ao dia. Só que você tem que ter o cuidado na seguinte questão: quando você calcular essa dosagem por quilo
ou mesmo 2 gotas 3 vezes ao dia, nós temos um limite diário de ingestão de óleo essencial. Tá? Então, a gente não deve ultrapassar de 15 gotas no período de 24 horas. Tem alguns casos de tratamento de esclerose múltipla, de câncer, que se você tiver o acompanhamento de um profissional habilitado, né, um aromaterapeuta experiente, um nutrólogo que também conhece os óleos essenciais, o seu médico, aí é um caso separado, uma exceção, que daí tem alguns casos que você vai ingerir mais. Mas no dia a dia, o que você vai fazer com você, com a sua família e com o seu cliente é orientar de não ultrapassar o total de 15 gotas. Então, por exemplo, você vai usar lá a dose padrão para um adulto, 2 gotas 3 vezes ao dia. Mas se você, isso já dá um total de 6 gotas. Se você tomar 2 óleos, você já está praticamente atingindo o limite diário. Então, isso é o limite total de gotas, não é 15 gotas de cada óleo, tá? Então, tenha bastante cuidado com isso, porque isso a médio e longo prazo, ele pode sobrecarregar o seu fígado. Você lembra lá daquela aula que a gente falou da absorção dos óleos essenciais? Então, de todas as formas, seja a ingestão, seja inalatória, seja tópica, todos eles vão, em algum grau e de alguma forma, parar na corrente sanguínea e nos órgãos e tecidos. Então, quem vai metabolizar o óleo essencial no seu corpo é o fígado. Então, tenha cuidado com isso. Para tomar a dose adequada, você não vai ter nenhum tipo de reação. Você só vai ter reações adversas, né, um mal-estar, uma tontura, se você estiver utilizando o óleo demais no período de 24 horas. Então, já fica a dica também, que se você estiver ingerindo óleos e começar a ter um mal-estar, muito provavelmente é a dose que está inadequada e não é o óleo que está fazendo mal para você. 3 óleos que eu poderia dizer que você precisa ter bastante parcimônia na hora de usar é o óleo de copaíba, o óleo de orégano e o óleo de açafrão, ou nós temos ele aí chamado de turmeric, né, que vem em inglês o nome, mas é o açafrão da terra que a gente já conhece e já utiliza na culinária há muito tempo aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter cuidado com esses 3 óleos. São 3 variedades que a gente não precisa tomar mais do que 1 gota 3 vezes ao dia. Tá? Eles são tão potentes, são tão complexos, que eles fogem dessa regra da dose padrão. Então, para o orégano, para o copaíba e para o açafrão, você vai tomar 1 gota 3 vezes ao dia, já é uma dose excelente. Então, vamos lá para a próxima forma de pensar sobre os óleos essenciais. Quando que eu vou passar um óleo essencial na minha pele? Então, sempre que você estiver tratando disfunções de pele, né, tecidos ou dos ossos. Então, dores, o melhor recurso é passar. Por exemplo, fibromialgia, torções, dores ósseas, problemas de pele como eczema, psoríase, dermatite, cortes, feridas. Então, tudo que é externo ou nos músculos e ossos, você vai utilizar como via primária o uso tópico, tá? Então, aqui a gente precisa relembrar um pouquinho lá dos óleos carreadores, porque aqui vai ser muito interessante. Olha só, o primeiro item aí já fala, né, que você deve utilizar um óleo vegetal como carreador e respeitar as dosagens e as diluições recomendadas. Então, nós vamos ter uma aula só sobre isso, como diluir, em que porcentagem, como usar de forma segura nos bebês, nas crianças, nas gestantes, nos idosos, porque eles requerem um cuidado maior, porque ou estão em alguma situação que exige uma diluição maior. Então, isso vocês vão aprender numa outra aula. Aqui eu só quero reforçar que quando você usar de forma tópica, quase sempre será necessário um óleo carreador. Nós temos algumas exceções, como uma picada de inseto, como uma verruga, alguma coisa que seja assim de uso pontual, uma queimadura de pequena extensão, você não precisa diluir, você pode utilizar diretamente. E nós temos alguns óleos que eles são muito potentes, mas ao mesmo tempo eles são suaves para a pele. Um exemplo bom seria a camomila e o lavanda, principalmente o lavanda.
Então, uma criança que teve uma picada de inseto, você pode passar diretamente ali no local. Ou queimou os dedos, ou queimou do sol e não é uma extensão muito grande, pode passar diretamente. Mas, de forma geral, a gente recomenda sempre a diluição para ter mais segurança e por todas aquelas situações que eu já expliquei para vocês. Espalha melhor, absorve melhor e retém o óleo na tua pele por mais tempo. Lembra que o óleo carreador encapsula o óleo essencial e ele fica ali agindo na sua pele. Então, tem todas essas vantagens. Então, a gente, quando fala de uso tópico, a gente tem algumas questões para cuidar também. Nós temos alguns óleos que têm fotossensibilidade. Então, os cítricos, todos eles são fotossensíveis. O que significa isso? Que se você utilizar o bergamota, tangerina, o limão siciliano, laranja, todos eles eles têm potencial para gerar uma queimadura, uma hipersensibilidade no local, se você for para o sol depois de aplicar na sua pele. Então, isso que significa que ele é fotossensível, ele vai reagir com a energia, com a luz solar e pode trazer algum malefício para a sua pele, uma queimadura, uma mancha, então tem que ter cuidado. Então não posso usar óleo cítrico no rosto. Pode sim, inclusive para acne é um ótimo recurso. Mas como que você vai fazer? Você vai utilizar à noite e pela manhã você vai lavar o seu rosto, aí você está liberado para se expor ao sol. Aí nós temos outra situação dos óleos dermocáusticos. O que significa isso? Que eles são tão potentes que eles podem agredir a nossa pele se a gente usar sem óleo carreador. Então, 2 exemplos, tem até 3 bem clássicos para vocês, que é o orégano, o tomilho e as diversas variedades de canela. São 3 óleos que a gente não recomenda passar puro em nenhuma situação, nem numa verruga, nem em situações pontuais, porque ele vai, ele tem o potencial de corroer a sua pele. Claro que se você passar uma única vez não vai ter problema, você vai fazer um determinado tratamento. Então, dilua da forma correta que você vai ter o benefício que você espera. Aí aqui a gente tem algumas regrinhas também para você colocar aí na tua lista. Anota tudo isso aí e estuda bem essa aula novamente, porque tem bastante informação importante aqui. Quanto maior a área, menor a concentração. Então, olha só a diferença. Se você teve uma picada de inseto, ali você vai passar puro. Agora, considere que você teve uma queimadura solar com uma extensão enorme, as costas inteiras, os braços, o colo. Como que você vai passar uma quantidade tão grande no teu corpo de forma pura, sem diluir? Não pode, não é adequado. Então, se você vai passar numa área grande, você dilui, porque você vai absorver em todo aquele tecido, tá? E quanto maior a dose, menor o tempo de tratamento. Então, também é importante isso. Se você vai usar puro, se o óleo tem indicação para usar puro, você vai usar por pouco tempo. Agora, se você vai tratar, por exemplo, uma dermatite, que a gente sabe que vai de alguns dias até algumas semanas para ter uma recuperação total da pele. Então, você vai usar mais diluído, porque você vai usar todos os dias. O teu corpo vai estar absorvendo todos os dias uma certa quantidade de óleo essencial. Então, assim, uma regra mega básica para aromaterapia é que menos é mais, tá? Maior tempo com menor quantidade. É muito mais importante a frequência do que a dose. Então, pense nisso. Quando você vai ingerir, quando você vai passar e quando você vai inalar. Eu vou inalar menos por mais tempo. Quando você tem uma dosagem diária para utilizar, a pessoa vai fazer uma recomendação, o seu aromaterapeuta, o seu consultor de bem-estar. Então, leve a sério quando ele disser para você, olha, passa de 4 em 4 horas, ou esse óleo é adequado para ingerir, divida em 3 ou 4 tomadas ao dia. Isso vai fazer diferença no seu tratamento. Pense na seguinte situação, você foi ao médico e é necessário você tomar um antibiótico. Qual que é a regra normalmente para os antibióticos? De 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, em alguns casos de 6 em 6 horas. Então, iria resolver se você pegasse toda a dose e tomasse de uma vez só? Não ia resolver. E com os óleos essenciais é a mesma métrica, Você vai
usando fracionado, o seu corpo vai trabalhando esses óleos da forma correta, vai metabolizando, vai transformando dentro do seu corpo para trazer o resultado que você espera. Então, lembre disso, em aromaterapia, menos é mais. Então, era isso que eu queria trazer nessa aula para vocês. Reforço novamente para você assistir essa aula, anotar tudo e ter bem claro na sua mente que tem uma forma mais adequada para utilizar o óleo essencial, dependendo do seu problema. E agora eu quero só, para finalizar a aula, falar para vocês das combinações. Então, por exemplo, você está tratando a psoríase, que é um problema que atinge muitas pessoas e muitas vezes as pessoas só querem tratar a parte física. Então, eu vou dar um testemunho pessoal da psoríase e como que eu consegui ter o melhor resultado, porque eu combinei duas vias de administração, porque esse problema tem duas situações, a parte física e a parte emocional. Então, como que eu fiz e como que eu oriento as pessoas que vão lá no meu espaço terapêutico, ou quando alguém, né, algum consultor que me pede uma ajuda para tratar esse problema. Você vai tratar a pele, de qual via? Tópica, né, que é a mais interessante para a pele. Vou utilizar lá, por exemplo, vetiver, mirra, olíbano, lavanda, então, conforme o caso da pessoa. E vou também utilizar na via inalatória para tratar a parte emocional. Quem tem psoríase tem problema com gestão das emoções relacionadas a controle. Então, normalmente são pessoas que querem controlar as coisas, e quando eu falo controle, não é mandar, é ter as coisas sob controle, porque ela se desequilibra quando as coisas saem do seu controle. Então, tem pessoas que são mais radicais, tem pessoas que são mais tranquilas, mas o controle está sempre envolvido nesse problema da psoríase. Né? Se ela sai da rotina, se ela precisa fazer coisas que não estavam planejados, ou quando ela não consegue administrar todas as coisas que tem para fazer. E daí isso a gente pode entrar também no campo de relacionamento, mas não é o caso aqui. Só quero comentar a seguinte situação. Muitas vezes a gente tem mais resultado quando a gente combina duas vias. Então, só esse exemplo para vocês terem ideia. Tratou as lesões na pele de forma tópica e foi atuar na parte emocional para diminuir essa rigidez, aumentar a flexibilidade emocional, para reduzir essa necessidade de controle de forma inalatória. Então, vai funcionar muito melhor. E assim são outros casos que a gente pode combinar, né? Mas é interessante você saber qual é a mais eficiente para cada coisa e depois as combinações você vai aprendendo aos poucos. Então, aqui nessa aula também, para encerrar, eu trouxe para vocês algumas formas de uso, porque quando a gente fala inalação, aí você pensa talvez que é só pingar na mão e cheirar. Mas olha quantas possibilidades a gente tem. Você pode utilizar o difusor, que eu já mostrei para vocês. Você pode fazer a conchinha na mão, que nós já falamos também, né? Como que você vai fazer? Você vai pegar o seu óleo essencial, vai pingar na mão, vai espalhar nas duas palmas e vai levar o nariz para inalar. Aí nós temos também a possibilidade de pingar no travesseiro, de pingar na banheira. Quando vai dar banho em bebê, é um recurso muito legal pingar uma ou duas gotinhas de lavanda na banheira. Você pode colocar no box do banheiro, você pode preparar um borrifador e borrifar sua roupa de cama. Então, tudo isso está dentro da parte inalatória, todos esses recursos. A ingestão, como que você vai fazer? Você pode ingerir numa cápsula gelatinosa, você pode colocar pingar em comprimidos inertes, né? Comprimidos sem princípio ativo, é só a pastinha, você pinga e toma. Você pode usar sublingual, você pode colocar no mel. O mel é um ótimo recurso. Se você não tem nenhum tipo de alergia ao mel ou restrições por causa do diabetes, você pode utilizar uma colherzinha pequena, aquela de café, de mel, para diluir o óleo essencial quando você for fazer a ingestão. Aí você pode colocar em bebidas, né, como os smoothies, que são
uma espécie de bebida gelada, que você bate frutas congeladas, você pode colocar em drinks não alcoólicos, você pode saborizar a água. Então, tudo isso faz parte da ingestão. Às vezes, você só quer tomar o limão siciliano, por exemplo, de forma preventiva. Você não está querendo amenizar uma situação. Só utilizar como rotina diária, como estilo de vida. Então, você pode colocar na tua garrafinha, desde que seja uma garrafa de vidro ou de inox, e ir tomando ao longo do dia. Aí, quando a gente fala de uso tópico, olha quantas formas, não é só diluir no óleo de coco e passar na pele. Lembra que lá na aula sobre os óleos carreadores, eu falei para vocês que a gente tem outras substâncias, outros produtos que servem como carreador? Então, aqui a gente pode utilizar um creme base que não tenha perfume e nem seja derivado, nem tenha derivados de petróleo, né, parabeno, silicone. Utilize sempre cremes básicos, de preferência de origem vegana, né, porque daí não vai ter nada desses componentes agressivos e que não combinam com óleo essencial. E a doTERRA já pensou nisso também, já facilitou a nossa vida. Nós temos um creme base, sem cheiro, sem corante, sem nada que possa interferir na eficiência dos óleos. Então, você pode utilizar o próprio creme para o corpo da doTERRA, como base para diluir os óleos essenciais. Você pode utilizar um gel, a gente compra aquele gel que usa, como que fala, para o ultrassom. Aquele gel você pode utilizar para ser uma base, por exemplo, vai tratar celulite, gordura localizada. Então, você usa esse gel, ou para acne também, que você não quer trazer mais componentes oleosos para a pele, você pode utilizar o gel como base. Aí nós temos os óvulos vaginais, nós temos o supositório, tudo isso pode ser fabricado também. Mais para frente a gente vai ter uma aula, não nesse mini curso, aulas avulso, que a gente vai postando para ensinar esses recursos diferentes para vocês, como fazer um supositório, como fazer óvulos vaginais, que funcionam muito bem, né, os óvulos vaginais para tratar os problemas femininos e os supositórios para a saúde infantil e dos idosos. Então, mais para frente eu vou trazer esse conteúdo para vocês também. Então, daí nós temos ainda colocando no shampoo, colocando, fazendo vaporização, que também vai para os tecidos, né, para a pele. Aqui essa vaporização é a vaporização do útero que eu me refiro, né. Outra aula a gente pode conversar mais especificamente da saúde da mulher e eu explico e mostro como que faz. Então, vocês viram como as formas de uso são muito mais amplas do que pingar na mão ou passar na pele com um óleo, ou então tomar na colherinha. Tem outras formas de você introduzir os óleos essenciais no seu dia a dia, na sua rotina. Então, espero que essa aula tenha sido de proveito para vocês e volte lá e assista novamente, que você vai precisar desse conteúdo praticamente todos os dias. Então, fique com a gente. Na próxima aula, eu vou conversar com vocês algo bem interessante também sobre a ingestão dos óleos. Quais óleos a gente não pode tomar? Então, na próxima aula, você vai aprender isso. Até mais e espero você lá.